Ah, Leia, só É, para falar sim, um negócio, tá bom 1h30 de live só para eu. Você tá controla aí sim, pra. Tá bom? Senão meus vizinhos tá vão vir bom. aqui, ó. Desculpa. Tá ok. É, a partir de agora eu fecho o microfone de todo mundo, aí só abro o seu de volta, tá, Tayane? Tá. Ai, gente. Tayane, tô sem o ícone para abrir o seu microfone, então se você puder abrir, abriu. Já tá É, aberto. tá. Você faz a oração para a gente começar? Sim, sim. Vamos Então lá. vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus bendito, estamos aqui na tua grande presença, Pai. Pai, que essa live seja para engrandecer o teu nome, que tu possa venha diminuir a gente para que tu cresça em nós, Pai. Pai, que tu possa estar usando cada um agora, que a gente possa falar de ti, Pai. Vou estar falando um pouquinho da minha história, Pai, mas que tu esteja presente aqui no meio de todos nós, Pai. E que eu possa ser usado pelo Espírito Santo, dando sabedoria, Pai. É assim, nas minhas palavras, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? Desse começo com a trompa, como começou essa história toda com a trompa. Tá, eu só desliguei aqui o microfone ou o telefone para ninguém tá mandando mensagem. É, Deixa eu me apresentar, não sei se todo mundo me conhece. Sou a Tayane Sepúlveda. Vou falar agora nesse primeiro momento a minha trajetória. Vou abrir só um negócio aqui para eu ler. Tá. Eu comecei meus estudos musicais aos 11 anos de idade, no Instituto Bacarelli. Eu não comecei na igreja. Apesar que na minha igreja, quando o Paulinho falou, quando ela foi independente da Vila Gert, acho que em 98. Eu lembro quando eu era bem pequena, eu tinha uns 3 anos, 4, 5 anos, tinha uma banda na igreja. Porém, essa banda foi desaparecendo porque a maioria era jovens, os jovens mudaram de igreja e o pessoal foi casando e não tinha mais, não tinha tempo para estudar porque ia tendo filho e desapareceu a banda. Me também tem um porém, lá onde a igreja que eu tô lá no Brasil, é na Vila São José, os vizinhos iam lá brigar direto na hora dos cultos por conta da banda. Então, praticamente a banda não podia nem tocar e nem ensaiar. Era bem complicado. Então, eu comecei meus estudos mesmo musicais, o contato, vamos dizer, formal, é, no Instituto Bacarelli. É, Inicialmente já comecei com a trompa. Foi até curioso que eu não sabia que instrumento era. Eu queria, na verdade, tocar violino. Aí eu já era, falaram que eu era velha para violino, escolhi violoncelo. Aí falou que eu não tinha mão para tocar violoncelo, a mão era muito pequena. E aí foi nessa até que falaram assim, ó, tem esse instrumento para você, a trompa. E eu falava, meu Deus, que instrumento é esse? E fui fazer o teste. Antigamente, o meu primeiro professor mesmo foi o Mário Rocha. Ele fazia um teste. O teste era muito bobinho, entre aspas, que era só tentar fazer a abelhinha. O teste é esse. Só que todo mundo conseguia fazer. E ele, então você entrou. Ah, você entrou também. Ah, você entrou. Então foi a primeira turma que abriu no Instituto Bacarelli. Fui eu. Eu fui, vamos dizer, porque eles tinham mudado da Vila Mariana, que era acho que era um prédio do Instituto Bacarelli que tinha lá, e só tinha orquestras de cordas.
Naquela época, o instituto mudou para Heliópolis mesmo, na fábrica de suco, e abriu uma orquestra, chamou alguns professores de sopros para fazer uma orquestra sinfônica. E os professores, além de dar aula para o pessoal que ia tocar nessa orquestra, que é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, os professores também iam dar aula de iniciação para os alunos da comunidade. E eu fui fazer, queria fazer música. Uma criança que não quer fazer. Só que, como era a primeira turma, e a gente foi muito difícil. Não tinha instrumento. Eu cheguei lá para fazer aula e o Mário não tinha nem bocal. O Mário trouxe os bocais velhos da casa dele. Eu lembro que a gente era 15 alunos dentro de uma sala e tinha três bocais. Aí a gente tocava, aí tinha que ir um a lavar para depois entregar para o outro para poder tocar. Isso, gente, foi uns 4 meses desse jeito. Só que de 15 alunos que começaram, metade foram embora, porque vou para uma aula só para tocar bocal. Mas a questão é que estava começando ainda. Aí chegaram as primeiras trompas. É, porém, eu tava lá para brincadeira. A gente, até o Mário falava, meninas, vocês têm que estudar. Mas a gente falava, a gente não tem instrumento. E a gente ficava na aula. O Mário trazia também gravações pra gente ouvir na aula. Eu lembro disso. Ele teve uma gravação que ele trouxe logo nos 2 meses de aula. Ele trouxe pra gente ouvir a Quinta de Mahler. Foi ele ou foi um professor Marcelo? Ai, não lembro. Mas e o Concertstück de Schumann, que era o Baborak, aquela gravação que todo mundo sabe, que é o Baborak, Stefan Dor, o, o professor da Staatskapelle de Berlim. Ai, esqueci, o Inácio Garcia e mais outro. Então foi aí que a gente foi aprendendo. Porém, as coisas não encaminhavam. Eu lembro que eu tinha 1 ano e meio de trompa e eu tocava 4 notas. Era do ré, mi, fá e errando todas. Foi bem difícil mesmo. Acho que o Mário teve muita paciência assim com a gente e ele. Só que a gente não tinha nada, a gente não conhecia, não sabia que tinha orquestra sinfônica lá no instituto. Nesse começo também fazia o. Ai, como é? O coral também. Então, fazia paralelamente a trompa, também o coral. Então, às vezes eu dava mais importância pro coral. Logo depois, acho que depois de quase 2 anos, aí veio o professor Marcelo Silva, ele veio pro instituto. Aí, porque também o Mário era muito ocupado. Ele dava aula de sábados, uma vez na semana de sábados, e na época ele fazia muito casamento. O Mário ainda faz hoje muito casamento. Mas eu lembro que ele chegava na aula, que era de manhã, já de casaca. Chegava na aula para fazer, aí dava aula, ele comia e ia fazer os casamentos dele. E sem falar que às vezes ele tinha algum concerto, aí tinha que cancelar. Aí chegou o professor Marcelo, a, aí começou a gente interessar mais. O professor Marcelo, ele dava umas boas puxadas de orelha na gente. É, eu lembro que ele não deixava, ele cobrava mesmo. Foi uma época muito boa. É, tá, vamos passando rápido, senão tem muita história se eu for ficar falando aqui. É, logo quando o professor Marcelo veio, acho que logo depois eu entrei na orquestra de juvenil que tinha. Na época se chamava Orquestra Juvenil de Heliópolis. Hoje acho que é Orquestra Jovem de Heliópolis, tem outro nome. Aí foi lá que eu tive contato com orquestra. Acho que foi em 2009, 2008. Já comecei. Então já comecei desde o começo
nunca toquei em banda, sempre toquei mais em orquestra. E fui passando lá nessa orquestra juvenil. Logo em 2009, em um ano logo, um ano depois, eu entrei como estagiária na Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Aí as coisas foi melhorando, já tive contato é, com o pessoal que tocava mais. Na época, que em 2009, quem tocava no naipe era o Ogata, o Fábio Ogata, toca lá em Minas, e o Bilu. O Bilu foi meu monitor também. Como acho que o Bilu foi meu monitor, o Ogata também já foi meu monitor, ele dava algumas aulas para mim quando eu comecei. O Felipe Rocha também. Foi ele, acho que foram esses três que eu tive monitoria que eu me lembro. E aí eu entrei em 2009 na Sinfônica Heliópolis como estagiária. Até lá era como estágio. E fiquei até meio de 2015. Eu sei que foi muito tempo que eu fiquei lá. Mas dentro da Sinfonia de Heliópolis, tive a oportunidade de tocar com muita gente, até com artistas internacionais, com os Bimeta. Fiz turnê europeia quando a orquestra veio pra cá, pra Alemanha. Eu vim junto com eles. Eu tinha 16 anos na época. Toquei. Teve muita oportunidade. Lá no Instituto foi vamos dizer que foi. A minha formação foi toda lá, inicial. E eu tive muita sorte de começar lá porque eu já comecei sem vício. É, uma coisa que tem muita gente que tem problema, tem problema de embocadura. Hoje é uma coisa que cada pessoa tem uma embocadura. Mas nunca tive muito problema com isso. Acho que porque eu já comecei com certinho. Lá quase sempre as orquestras de fora que vinha pro Brasil sempre dava masterclass lá. E o professor Marcelo fazia ele era um pouco doido, entre aspas, tipo assim, a gente não tocava do, ré, mi, fá, ele colocava a gente lá pra tocar pra tal primeira trompa sei lá, do Caribe ou de uma orquestra de fora. Ele colocava a gente pra gente já se acostumar. Tá. Logo depois em 2015, setembro de 2015, eu fiz a prova da academia da OSESP. Na E eu consegui entrar. Antes disso, eu já tinha feito uma prova antes, quem entrou foi a Jéssica. Eu fiquei como suplente, que eu lembro. E logo entrou, e depois eu entrei logo em seguida, depois de um ano e meio. Nessa época, eu tava até bem feliz lá no Bacarelli, porque eu tava tendo a experiência de ser chefe de naipe. Então foi muito importante pra mim. Falei, eu quero ter essa experiência, porque acho que vai ser bom. E, e foi ótimo. Tipo assim, fiz repertórios, tipo, tocar. Acho que todo estudante de música, de trompa, principalmente, quer tocar o Till Only Spiegel ou o Vida de Herói, que eu também toquei como primeira. Fiz uma sinfonia de Mahler como primeira também. Tocar na Sala São Paulo. Toquei no Teatro Municipal do Rio, de São Paulo, como primeira. Aí fazia escalação. Acho que foi uma experiência importante que eu falei, eu vou querer fazer, eu quero fazer isso. Fiquei, acho que como primeira. Não lembro se foi alguns meses ou foi um ano e pouquinho. Mas foi logo quando o Bilu foi para a USB. Aí eu fiquei como primeira lá. Depois entrei na academia da USESP. Paralelamente disso, eu já estava na faculdade Cantareira. Eu sou formada em licenciatura em música na faculdade Cantareira. Uma faculdade excepcionalmente muito boa.
porque licenciatura em música e não bacharel. Já começa, acho que como todo estudante que está em São Paulo, sabe que o bacharelado é muito caro para pagar, tipo, numa faculdade que tinha particular. As públicas eu poderia entrar na USP, mas eu não podia mais tocar no Bacarelli. Então foi eu não quero fazer pública, eu quero fazer particular, então eu vou fazer faculdade, eu vou fazer licenciatura em música. Porém, eu sempre tinha o desejo de estudar fora. Antes de fazer a licenciatura em música, fiz teste para a Universidade da Indiana para estudar com Jeff Nelson. Não passei pelo TOEFL, pela língua, que eu não sabia falar nada de inglês, mas tinha passado no teste de trompa. Tava também tentando, quase, eu ia estudar com a Bel Pereira lá na SMAI. Aí, bem no processo, quando eu já estava mandando os documentos, ele falou que ele estaria saindo de Portugal, ele estava indo para Estados Unidos. Aí eu falei que também não queria, que eu queria, se fosse para ir para Portugal, eu queria estudar com ele. E eu não conhecia os outros professores. Então, continuei lá no Brasil, porque eu tô aqui na Alemanha agora. É, então, o pessoal tá me ouvindo? Tá todo mundo tão quieto? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá bom. Se tiverem alguma pergunta, é só falarem, tá, gente? Sim, Pode não, me tá interromper. interessante. Tá bom. Tá. É, deixa eu ver. Tá. Terminei a faculdade de Cantareira em 2016 e ainda tinha um ano na academia da USESP. Terminei a academia da USESP em final de 2017 e logo depois eu entrei na Experimental em 2018. Porém, eu fiquei um pouco na Experimental, quase, não é quase nada, fiquei tipo, fiquei 4 meses, porque eu entrei logo no Teatro São Pedro. Mas também fiquei muito pouco no Teatro São Pedro, logo 3 meses, 4 meses eu vim para a Alemanha. Então foi tipo, 2018 foi um ano de grandes mudanças e grandes bênçãos na minha vida, sabe? E Deus tava na frente de tudo, porque eu tinha, antes de vir para a Alemanha, eu tinha tentado vir para estudar fora, acho que 2 ou 3 vezes, e todas as vezes não dava certo. E mesmo assim, eu tentava continuar meus estudos no Brasil, tipo assim, não dá isso, tá, então vamos lá, eu vou pegar isso, vou ver outro caminho. E tentava fazer de um jeito que eu poderia não desanimar no instrumentos. Então, relativamente é isso, mais ou menos, que aconteceu as principais coisas que aconteceram na minha vida. Claro que tem muita coisa, se eu for falar, os festivais que eu já fiz no Brasil ou fora, que também já fiz, acho que já fiz 3, 4. Tem muita coisa que eu nem coloquei no meu currículo, porque já tem tanta coisa que eu tenho que riscar. Até meu professor, quando eu vim pra cá, quando eu mostrei meu currículo pra ele, ele falou: isso aqui é um livro ou é um currículo? Vamos riscar a metade, porque ninguém tem paciência de ver tanta coisa. Mas, em linha geral, foi isso, no meus, como foi a minha trajetória musical até hoje. Eu vim pra cá, pra Alemanha. Meus estudos começaram em outubro de 2018, quase final, porque o semestre aqui começa, na Alemanha começa tarde, começa em outubro. E nos outros países começa até em setembro, alguns em agosto. Mas o semestre mesmo, que no Brasil começa em fevereiro, aqui na Alemanha começa em outubro. De música, especificamente de música. As escolas começam em agosto.
das crianças, no caso. Tayane? Sim, Eu vi um barulho aqui, foi aí ou foi outro? é, não sei. Ah, Deve então. ter sido eu batendo no microfone, Ah, desculpa. tá. Não, tudo bem. Então, continuando, aí você comentou comigo sobre como você conquistou a sua trompa, como foi Tá, essa experiência. tá bom. Na minha vida, eu tive 4 instrumentos. Esse é o meu quarto que eu tô. O meu primeiro instrumento foi uma com 6D. Gente, aquele instrumento era muito desafinado. Desculpa. Mas foi bênção de Deus, porque eu lembro que quando eu comprei ele com o meu primeiro. A minha bolsa, a primeira vez quando toquei lá na orquestra juvenil, em 2008, eu já tinha colocado, aí eu queria comprar meu instrumento, porque tinha poucos instrumentos no instituto, e a gente tinha que sempre ficar revezando com os alunos, porque precisavam os outros estudarem. E eu falei, nossa, ia ficar mais fácil eu ter meu próprio instrumento. E começou a orquestra juvenil, quando eu entrei, não tinha. Não recebia nenhum auxílio monetário. E começou a ter. Então, claro, primeiro coisa que eu recebi, quando eu recebi, eu guardei os 10% para dar de dízimo na igreja. Até hoje eu faço isso. E depois eu falei, agora eu vou guardar para comprar meu instrumento. E foi isso. Fui guardando. Logo depois de 8 meses, aí eu falei com o professor Marcelo, não, eu quero comprar meu instrumento. Aí ele conseguiu um contato, achou esse instrumento, que era uma com 6D. Logo depois entrei, logo em 2009, virou o ano, eu entrei na Sinfônica Heliópolis. Porém, esse instrumento era muito velho e ele era todo desregulado. Não sei se é Mas já vi outras com 6D que o dó, algumas notas agudas são muito baixas. Tipo, precisa ter um trabalho muito forte na embocadura, que às vezes dá muito vícios pra gente, do que um instrumento que não te ajuda. E eu lembro que o Roberto Tibiriçá, ele gritava, querida, tá baixo. E eu ficava falando, e eu falava, meu Deus, mas eu tô estudando. E eu acertava a nota, ele, querida, tá baixo. Aí fechava o instrumento, aí o Bilu falava, não. Aí depois, quando fui ver o instrumento, aí o professor Marcelo pegou meu instrumento, tocou e ele falou, não, esse instrumento tá ruim, você tem que comprar outro. Eu, comprar outro? Eu não tenho nem mais com o instrumento, eu vou comprar outro? Conseguiu ver, aí acho que eu comprei, eu troquei um instrumento com alguém, foi uma Holton, e logo depois eu já tava com anseio de comprar uma com 8D, porque o Mário tinha, às vezes levava pra aula, e eu gostava da sonoridade, até hoje eu gosto do som da com 8D. E eu falei, não, eu quero comprar uma com. Eu lembro. E eu falei, mas eu quero comprar uma com 8D nova. E eu fui guardando. Gente, consegui comprar com 8D novinha, em folha. Eu lembro que, tipo assim, eu guardava o que eu recebia, eu colocava tudo na poupança pra comprar o instrumento. Porque eu falei, eu sou uma estudante. Eu não. O que que eu posso fazer pra mim? Não preciso pagar aluguel nem nada. O que que eu posso. Eu sempre prezei muito pelos meus estudos. Meus estudos, enquanto eu tô jovem, eu vou prezar por isso. Porque depois que quando casa, tem família, você tem outras preocupações que você precisa dar prioridade.
E sempre coloquei isso. Ai, quero. Ah, guardava, comprei a 8D. É, porém, logo depois, alguém falou pra mim, Tayane, você comprou a com 8D, mas você vai tocar só aqui. E eu fiquei, nossa, eu vou tocar só aqui, você não pode tocar em outro lugar. Se você fazer teste em orquestra, você não vai passar pelo instrumento. Tá. Aí falaram que, se você for comprar, você tem que comprar uma Alexander. E eu tinha já experimentado a Alexander e eu achava um instrumento entupido. Porém, tipo assim, hoje é uma. É, se acostumar com o instrumento. Claro que a Alexander tem uma resistência que ajuda no som. E eu fui de um extremo para o outro, que era a com é totalmente livre. Você toca, você não precisa fazer nenhum esforço para tocar na com. Você sopra o instrumento, ele já sai som. E a Alexander, você tem que mandar o ar, como eu posso, mais imposto. Você tem que. E quando eu toquei a primeira vez, eu achava estranho. Eu falei, o instrumento não sai som. Eu falava que o instrumento voltava o ar na minha boca. Mas é porque eu não tinha consciência mesmo. E, e tá bom. Fui eu falar. Aí, e eu falei com o professor Mário, com quem eu tenho que falar para comprar então essa Alexander? Aí ele falou, você tem que falar com o Luizinho. Tá, o Luizinho, né, trazia as trompas do Brasil assim, até hoje eu acho. Aí eu fui falar com o Luiz pra ver quanto tava o instrumento. Na época, tava sete. Ele falou: um instrumento novo, Tayane, vai mudar a tabela e vai ser 7.800 ou 8.000. Na época que ia mudar. E ele falou: se você comprar agora comigo, eu ainda consigo colocar você no valor antigo, que era 7.500. Mas tinha que pagar em euro. E eu não tinha esse dinheiro, gente. Eu consegui, tipo assim, eu falei, meu, é muito dinheiro pra eu pagar. Eu consegui vender a trompa, depois fiquei tocando com a Yamaha do Bacarelli, que ganhou uma doação muito grande e comprou um monte de instrumentos, e os instrumentos eram novos, eu falei, então eu vou ficar com o instrumento do Bacarelli e eu vou juntar. Mas eu vendi meu instrumento, acho que na época foi 10.000 reais para comprar, acho que Alexander, acho que na conversão tava 22, 24 mil, entre alguma coisa assim. Faltava muito dinheiro. E o Luiz tinha falado, ó, tal tempo, acho que setembro, ele falou, daqui 4 meses eu tô indo pra Alemanha. Você tem esse tempo para arranjar o dinheiro. E eu falei, gente, onde eu vou arranjar tudo isso de dinheiro? E eu guardasse quase toda a bolsa, ainda faltava muito dinheiro. Muito. E eu lembro que eu fazia muita oração para Deus, Pai, tu vai me ajudar, porque eu não tenho. E meus pais, tipo, são pessoas humildes, e meu pai sempre me, ele sempre falou assim, ó, coisa, você tá estudando, você vai fazer, usar o seu dinheiro para os seus estudos. Porém, eu não vou te ajudar em nada. Ele sempre falou para mim isso. Não vou te ajudar nada. Se você quer, pro pai, eu precisava isso. Ele fala, não. Porque até hoje meu pai, ele não gosta da minha profissão. É, é uma coisa que ainda eu luto ainda com no dia a dia. Meu pai não gosta que eu toco. Não porque ele acha que é uma profissão que não tem estabilidade, mas é outro pensamento. Então aí eu falei, meu, eu não tenho ajuda. Minha mãe, a mãe é aposentada, que ela sofreu um acidente e ela é inválida. Então minha mãe recebe uma aposentadoria, tipo um salário mínimo e meio. Na época não dava para ajudar em nada. E eu falei, pai, você tem que me ajudar em uma coisa. Aí que veio a benção.
falei com o Mário que eu precisava de ajuda. Aí o Mário falou: Não, espera aí. Ó, tem um casamento esse sábado. Vá lá, você vai receber e você já guarda. Tá bom. Fui nesse casamento. Tá. Toquei no casamento, aí a moça, você toca bem, menina. Você toca as partes de piano bem, faz transposição. Porque quem sabe tocar em casamento, às vezes vem umas partes de piano assim que você fala, nossa, você tem que escolher uma voz e fazer transposição na hora. Por isso é muito importante tocar, fazer, estudar muita transposição, gente. Porque tem vezes que você já cheguei até em igreja para tocar e me deram parte, sei lá, a maioria são parte de sax que dão pra gente pra tocar, que a parte da trompa é a mesma de sax. Ou mandam parte de trombone, que você tem que fazer transposição na clave de Fá, ou pega a parte de, não a parte de piano. Então, chegava assim, eu cheguei no casamento, sentei lá e toquei. Você toca bem. Eu vou ver aqui, ó. Acho que no próximo sábado tem mais outro casamento. Aí tinha o Luciano do trompete, que é o monitor da experimental. Ele tava tocando. Menina, você toca bem. Espera aqui, ó. Me dá o seu número, porque pode ser que os outros finais de semana tem casamento pra você. Tá. Isso foram, tipo, eu tinha 3 meses pra juntar dinheiro. Eu toquei todos os sábados. Tinha sábado que eu tinha 4 casamentos. Ficava numa igreja e tocando um atrás do outro. Que, gente, eu até penso, até hoje, se eu vejo, se eu analiso, eu falei, gente, isso foi bênção mesmo, porque não tinha como arranjar dinheiro. E eu consegui tirar a metade do dinheiro que eu precisava para pagar a trompa, só foi tocando no casamento. E eu consegui a metade todo do dinheiro em 4 meses, só tocando em casamento. E eu falei, meu Deus. E quando eu fui falar com o Luiz e fui entregar assim o dinheiro, eu falei, aqui ó, professor. Aí ele falou, Tayane, eu tô com essa trompa aqui. Ele ia pra Alemanha, ia ver um instrumento lá, escolher o instrumento para depois trazer para mim. Poderia ser um instrumento que eu não gostava. Ele falou, Tayane, faz assim, ó. Eu tô indo agora. Eu tô com esse instrumento aqui. Eu peguei faz 4 meses ele. Se você quiser, você já pode ficar com ele. E você me dá esse dinheiro, eu vendo no preço antigo pra você. E você fica com ele e já sai com o instrumento. Gente, eu fiquei tão feliz. Porque eu tinha falado assim, ele ia demorar acho que 15 dias quando ele vem pra cá, ele não fica muito tempo, e até chegar meu instrumento. E, tipo assim, entreguei o dinheiro, já saí com a trompa. A trompa é a que eu tô até hoje, que, que tem me dado muito boas oportunidades, assim. Foi, foi, acho que, tipo assim, não tem como agradecer a Deus mesmo, porque eu não tinha mesmo, não tinha dinheiro pra comprar um instrumento. Hoje, menos ainda. Se eu for falar, eu quero trocar um instrumento, comprar um Alexander, eu não tenho esse dinheiro. Mas Deus é muito bondoso e sempre cuida dos seus filhos, gente. Acreditem que pra gente pode ser que não tenha solução, não tem. Pode estar tudo nublado, mas ele abre as portas. Outra bênção que eu queria dividir com vocês foi a minha vinda da Alemanha. A minha vinda da Alemanha para vir para cá, eu tinha entrado já no Teatro São Pedro. Porém, antes de entrar no teatro, quando eu entrei na Experimental, eu tinha falado pro o Canelão, olha, Canelão, e ele falou assim, Tayane, a sua prova foi boa, o maestro já me gostou muito de você, ele gostaria até que você fizesse os Jovens Solistas. Aí eu falei, olha, Canelão, eu tenho um,
eu tenho eu tenho ai, como é? Não é ideia, não é propósito, mas eu tenho um sonho de estudar fora. E próximo ano, esse ano, eu quero começar meus estudos. Eu queria ir para a Alemanha estudar. Ele falou: tá bom, eu vou estar orando por você. O Canelo sempre é uma pessoa muito abençoada de Deus, assim. E logo. E eu comecei a procurar as escolas, fiquei pesquisando, já comecei a estudar alemão, é, porque muita gente quando vem pra cá, comecei a conversar com alguns amigos. Antes disso, eu já tinha vindo aqui para a Alemanha fazer um festival pequeno, mas aí eu já tinha contatos já com o pessoal para perguntar como é que é. E tem muito erro quando alguns alunos vêm para cá e não sabe como é a vida normal mesmo na Alemanha. Então eu fiz um trabalho tipo, qual é a universidade que dá isso? Quais são as bolsas de estudo em tal universidade? É, qual é o estado melhor? Tipo, o estado de Baden-Württemberg, quem estuda lá, onde o Will Sanders dá aula, para quem não é da União Europeia, paga um valor normal. Porque o estudo aqui na Alemanha é gratuito, entre aspas. A gente paga só uma taxa semestral, que na verdade é a taxa para você andar no estado, como é semester ticket. É um farre. Ai, fugiu. Tipo É um um, passe? sim, um passe, mas você anda no estado todo. Eu Entendi. consigo andar no estado todo de Niedersachsen, daqui onde eu moro. E então eu fiquei pesquisando isso, vendo tutorial, como é que é, e isso. E eu falei, tá, eu preciso ir para um lugar que seja barato, porque eu não tenho dinheiro. E para isso eu vou ter que arranjar dinheiro não sei aonde. E aí logo depois eu entrei na no Teatro São Pedro, fiquei pouquinho tempo. Eu lembro que na época, quando eu fui fazer a prova, eu falava quem chegou pra mim pra falar, Tayane, faça a prova, foi o Ficarelli. Faça a prova, Tayane. Eu fui fazer um cachê lá, fui fazer cachê de quarta trompa até. No Brasil eu tocava mais quarta trompa do que primeira, gente. Nas orquestras, assim. É, Ele falou, faça a prova, Tayane. Eu falei, Ficarelli, eu não. Na verdade, eu tô querendo mesmo ir pra Alemanha. Eu não queria fazer a prova, porque eu vou ficar e depois sair. Ele, você não vai perder nada. Pelo menos faça a prova. O não você já não tem. Aí fiquei com isso na cabeça. Tá bom, não já não tem, então eu não vou perder nada. E fiz a prova e passei. Foi bênção, porque me ajudou também financeiramente em muitas coisas e também como experiência, até porque até então eu nunca tinha tocado em ópera. Então foi uma experiência, foi pouca, foi muito curta, mas foi muito boa. Tá, mas o pouco tempo que eu fiquei no Teatro São Pedro não foi o suficiente para eu custear uma vida aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha tem uma regra que para um aluno que vem sem uma bolsa que custeia tantos euros por mês, é, o aluno tem que e colocar um dinheiro numa conta bloqueada, abrir uma conta e colocar um valor, na época quando eu fiz, era 8.670 euros. 8.670 euros. Se eu for converter, na época era mais de 55 mil reais. Eu preciso. E é obrigatório você ter isso, senão você não tem o visto de permanência.
E eu falei, gente, eu fiz as provas aqui, apliquei para 3 lugares, passei em 2, escolhi aqui em Hanover, porque a classe aqui era muito boa, é muito boa. E o professor, meu professor aqui, o Masconite, me ajudou muita coisa. Vi, vi no escuro, porque eu não fiz aula com ele. Vim falando assim, ó, Tayane, eu falei, ai, passei em tal e tal escola. Aí o pessoal, se eu fosse você, eu ia pra lá, porque você vai ser muito melhor. Tá bom. Porém, eu não tinha esse dinheiro. Onde eu ia arranjar mais de 50 mil reais? Era impossível. Mesmo pedindo no banco, talvez eles não iam aprovar, que é um valor, uma quantia muito alta. E eu lembro que minha mãe falou: fala com teu pai pra ver se ele te ajuda. Meu pai, ele falou: não, eu não vou te ajudar. Você tá saindo do emprego bom pra você ir para Alemanha pra começar uma outra coisa. Tá bom. E isso me mexeu muito. Eu falei, e eu sempre orava muito a Deus. Ah, pai, é, eu tô aqui, pai, mas pedindo misericórdia. Pai, se for da tua vontade, vai aparecer esse dinheiro e tudo. Eu não vou precisar pagar nada, não vai tirar dinheiro nenhum do meu bolso. Aí o Edilson Venturelli, que é o diretor, presidente do Instituto Pacarelli, sabia do que eu tinha passado. E ele falou: Tayane, você vai fazer a sua vaquinha? Eu falei: vou lançar ele. Tá bom, eu tenho um contato que vai te ajudar. E fui no. Ele mandou vários contatos e foi no Catraca Livre e o Instituto Provida até. Sei que, tipo, em de um dia pro outro, que eu não tinha nada, de um dia pro outro já tinha 10 mil reais lá na minha vaquinha. E eu falei, o que que aconteceu? Aí, de outro dia pro outro, eu recebi a ligação, ó, eu quero te ajudar, Tayane. Ah, você tá precisando disso? Eu, tô. Foi. Ah, no outro dia pro outro tinha isso. Ah, sei que eu consegui todo o dinheiro, mais um pouco. E ainda mais, tipo assim, na época eu tinha feito inscrição pro festival. Nesse mesmo ano, eu fiz inscrição pro festival do o Pacific Music. Eu tinha passado, eu passei e o meu visto não foi aprovado. O visto japonês, que para ir pro Japão, nós brasileiros precisamos de um visto. E não foi aprovado. E, e, e eu tinha feito pro o Festival de Lucénia. No meio dessa coisa toda, tipo assim, de campanha, eu tava vendo coisa mudança para a Alemanha. O Festival de Lucénia me liga. Tayane, a gente tá precisando de uma trompa pro Festival de Lucénia e a gente vai fazer a turnê em Paris, Alemanha e a Suíça, ficar um mês lá na Suíça. Aí eu falei, tudo bem. E eu vou ter que desembolsar? Ele, não, tem tudo pago. Você vem, a gente vai pagar a estadia, vai pagar o avião e você vai e a gente termina a turnê dia 20 em Berlim, de setembro. E eu falei, gente, isso é perfeito. Faltam 10 dias para começar os meus estudos na Alemanha. E Berlim para Hanover, o de trem é 1 hora e 20. É rápido. Falei, gente, no dia quando eu recebi o e-mail e a ligação, gente, saía tanta lágrima do meu rosto. Tanta lágrima no rosto, porque eu falei, pai, eu falei que se fosse da tua vontade, eu não ia tirar nenhum dinheiro do meu bolso. Nada, nenhum dinheiro do meu bolso para fazer os meus estudos. E ele preparou tudo, tudo. A gente tem que acreditar, irmãos que estão tudo aqui, que a gente é irmão em Cristo, né? Que as coisas que a gente pede mesmo, ele vai fazer.
Se ele plantou essa vontade na gente, se a vontade é dele, que ele plantou na gente, a gente pedir mesmo, ele vai dar. Vai dar e vai dar completo. Deus não dá nada incompleto, não. Nada sem pé, sem cabeça. Ele dá perfeito. As coisas para ele é com perfeição. Tá. Vou falar agora outra bênção. Porém, esse dinheiro, esses 8.600 hoje agora é mais, hoje para você vir estudar é mais caro, é 10.700 que você tem que bloquear. É para somente um ano. Um ano que você recebe esse visto e você tem que pagar. Então, gente, é caro. É, mas ainda é mais barato do que estudar em outros países daqui da União Europeia. Tem uns países que é muito caro. Tipo, o mais caro é Londres. Londres para estudar. E na Inglaterra, em geral, é muito caro. Tá. Fui passando, cheguei aqui. Lembro que quando eu tava em Lucerna ainda buscando lugares para morar que eu não tinha habitação para morar, consegui uma habitação, a habitação mais barata daqui da região de Hanover. Foi bom, foi uma experiência boa, que era um prédio só de estudantes daqui de Hanover. Só que era a situação meio. Era. Não era estranha, mas tipo assim, era nova, que eu tinha que dividir uma cozinha com 15 pessoas, 15 estudantes de diferentes lugares. Um era da Coreia, outro era da Ucrânia, outro era turco, outro da África. Era bem isso. Mas é interessante morar lá. Porém, eu só tinha esse valor para um ano. E quando eu cheguei aqui, eu não pensei que ia desembolsar tanto dinheiro. Cheguei aqui, tem que pagar um monte de coisa, pagar o plano de saúde aqui na Alemanha é muito caro. E é obrigatório, não tem como você não pagar. Se você não pagar, você nem recebe seu visto de permanência, de residência, permissão de residência aqui. E, e eu falei, tá. E eu comecei gente, esse dinheiro vai acabar e eu não tenho pro meu segundo ano meu dinheiro. E fiquei assim, meu Deus, eu preciso achar uma solução. Aqui o estado não é um estado tão rico. Então as bolsas aqui para a faculdade não são tão boas. Consegui algumas que deu para pagar algumas taxas que eu precisava pagar, comprar principalmente roupa de frio. Cheguei aqui, já ia começar o frio. é, não é casaquinho que a gente compra no Brasil, tinha que comprar um casaco mesmo específico, que eu falei antes da começar na prévia, conversei com o Anderson e com a Léa que os casacos aqui pesam uns tantos quilos, pesam uns 10 quilos. Depois de 2 meses você já não aguenta de segurar aquele mesmo casaco. Então veio o inverno e foi passando e eu falei, o dinheiro vai acabar, eu tô usando e eu não tenho como, onde eu vou arranjar mais outra coisa para pagar o segundo ano. No ano anterior, antes de eu vir fazer as provas aqui na Alemanha, eu me inscrevi pelo DAD. Elas devem conhecer aqui, que é tipo, são bolsas de estudo não só para músicos, mas para todas as áreas, assim, acadêmicas. E é uma instituição muito grande aqui. E eu tinha inscrito e eu não tinha ganhado. E eu falei, pai, eu vou me inscrever de novo, que seria minha última chance para ter isso, porque depois seria na mão de Deus. Tá, fiz meu projeto, tem que escrever projeto, escrever certinho, mandar gravação. Eu lembro que eu saí do Brasil, antes de sair do Brasil, eu fiz as gravação tudinho,
bonita, tipo, com profissional, paguei câmera, microfone, contratei pianista, fiz vários ensaios, fiz a gravação até no salão do coro, lá na Sala São Paulo. Pedi para eles se eles poderiam disponibilizar o espaço. E eles falaram, tudo bem, tal dia. Fiz a gravação. Eu saí falando assim, ó, vai ser o que Deus quiser. Mandei a gravação certinho e fiquei esperando. Resposta, eu mandei tudo, era final de outubro. A resposta seria lá para março. E eu falei, tá, não vou me aquietar meu coração e março eu vi vai ser, que vai acontecer. Eu lembro que na época eu tava de férias, meus pais e o meu noivo, eles vieram pra cá, passar as minhas férias junto comigo aqui, porque as passagens nesse tempo aqui pra Europa é mais barato. No Carnaval do Brasil, pra cá, pra Europa é mais. E eu lembro muito bem que, tipo, numa noite a gente tava em Paris até. Tava num hostel em Paris. Na noite lá eu abri meu Facebook e vi um amigo meu falando, ganhei a bolsa do DAD. Gente, deixa eu ver eu. E eu não recebi nada. Gente, eu fiquei. Estão me ouvindo direito? Sim? Tá. E eu fiquei muito triste. Na hora eu fiquei. Pra mim a viagem tinha acabado. Eu lembro que eu chorei. Eu falei, mãe, não ganhei essa bolsa de novo. E agora a minha mãe, filha, calma. Você, você ainda pode esperar. Tenha esperança, tenha fé em Deus. Eu falei, mãe, eu pedi tanto a Deus e seria uma das últimas chances minha. Que vai ser de mim? Tá bom. E a gente, no outro dia, a gente pegou a gente ia pra Munique, Paris pra Munique. Então a gente foi e eu já tinha falado, não ganhei mesmo a bolsa. Depois eles vão mandar mensagem pra mim falando que eu não fui aprovada. Porém, tipo assim, seria minha última chance, que só pode aplicar para essa bolsa até 15 meses morando na Alemanha. Então, eu não poderia, no segundo ano, terceiro ano, aplicar de novo, porque não seria possível. Tá, voltei, tava voltando, recebi e-mail. Aí eu lembro que eu olhei pro meu noivo, aí eu fiquei rindo. A aldeia mandou o e-mail pra mim, falando que eu não fui aprovada. Aí eu falei, olha você. Eu falei assim pra ele. Aí olha, Tayane, eu não entendo nada de alemão. Você tem que ver isso. Tá bom. Aí eu fiquei lendo. Quando abri, eu vi um monte de papel. Aí eu falei, amor, tem a coisa errada. Não é só uma carta falando que eu não fui aprovada, não. E, tipo assim, era. Até hoje eu não sei falar bem alemão. E eu falando assim, e tem coisa aqui que eu não entendo, amor. Aí eu falei, eu ganhei a bolsa. A gente tava no trem. Eu sei que minha mãe começou a gritar. E o pessoal no trem começou a olhar tudo pra gente, pra nossa cara, assim. E eu falei, não, não, não. E minha mãe começou, eu sabia que você ia ganhar. Deus tava no controle de tudo. Então, gente, pra Deus nada é impossível. Nada, 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 nada é impossível. Tipo assim, pra mim era tudo. Era nublado, sabe? Quando eu olho assim, eu tô num. Tá dirigindo e você não vê nada. Você quer ver o final, tipo assim, eu quero ver o resultado, mas você não vê nada. Mas pra Deus, ele pode passar e deixar tudo claro pra gente ficar assim, agora eu vejo, agora eu respiro. E, e é assim, acho que essas três bênçãos, assim, grandes assim na minha vida, principalmente aqui na Alemanha, porque foi por permissão dele. Eu tentei outras vezes estudar fora e foi
Na permissão dele, eu demorei um pouquinho pra vir pra cá, pra estudar fora, mas foi tipo assim, filha, não era seu tempo. Pra tudo tem um tempo, então não era o seu tempo de ir agora. Era nessa oportunidade. Então só foi uma confirmação mais dessa bolsa de, tipo assim, era dele mesmo pra estar aqui. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta. Sim, O sim. Zé pergunta se tem alguma previsão para voltar os grupos artísticos agora com a crise, para abertura de teatros, para voltar as coisas. Ah, sim. Aqui na Alemanha, a previsão, muitos deles estão fazendo tudo online. Então, espera. Ai, meu pé. Desculpa, gente. É, a maioria estão voltando aos poucos com esse negócio de fazer tudo streaming online. E a previsão mesmo é quando começar a temporada. Eu acho que eles não vão tocar nesse verão, mas a maioria é em setembro. Aqui na. A gente teve uma. A, quem falou foi o James Plugger. Ele falou que a Elbphilharmonia a orquestra é com previsão de voltar em setembro. Acho que até a Berlim também tá em agosto, setembro, tá mais ou menos esse tempo. O problema é essa aglomeração de pessoas, então a gente ainda tá meio incerto. Daqui da minha escola tá tudo cancelado, os projetos, porém as coisas estão normalizando. Aqui as coisas já, tipo, falei pra Leia e pro Anderson que a, aqui onde eu moro, essa semana abre todas as coisas o último bloco que abriu todas as coisas. Então, essa semana e semana que vem já tá normal. Porém, com muitas restrições, tipo, não vai ter aglomeração, festivais de verão que normalmente tem aqui, que é quando o dia fica mais longos, tem muito. Tipo, a orquestra tocava nos parques abertos. Aqui em quase em toda a Alemanha faz isso. Não vai ter esse verão. Então vai ser um pouco mais restrito. Mas previsão em setembro que normalize esses grandes eventos. Então tudo reschedule, reagendados para em setembro. Entendi. Tem uma pergunta do Jefferson, ele acho que perdeu o começo. Ele pergunta com quantos anos você começou a tocar? Eu comecei os estudos com 11, mas tocar mesmo foi lá pros 13 anos. Tipo, não falando, tipo, tocar mesmo, porque até então eu tocava 3 notas, 4 notas. Foi 1 ano e meio, tipo assim, levando a trompa na brincadeira mesmo. Foi até um pouco engraçado, tipo assim, acho que o professor Marcelo, ele tá aqui na live, deve falar que quando ele chegou a gente tocava e acho que o Mário tinha muita paciência muito com a gente, porque ele falava, você toca um dó, aí ele tocava pra gente, aí a gente tocava mi, aí tá bom, agora você tá tocando mi, toca o mi, e a gente tocava dó. A gente não tinha essa percepção assim, tipo, levar. Mas comecei com uns 11 anos. Demorou assim, o começo demorou bastante, assim, teve que ter muita paciência. Acho que dos dois professores, o Marcelo teve que ter muita paciência com a gente. E era só menina. É engraçado que até hoje no Instituto Bacarelli tem muita menina. Tinha o Pará, o Elivonei, tinha também o José também, mas a maioria era sempre meninas. Era uma classe sempre de menina. Até hoje, o naipe de trompas lá do da OST, que é a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, é mulheres só. Então, foi um pouquinho difícil, mas eu acho que foi bom porque a gente começou muito certinho. Tipo, com embocadura, tinha
a gente trabalhava muito a. O professor Marcelo sempre fazia quase. Tinha aula que era só exercício de respiração. Eu lembro disso. É, quando a gente tocava. Quando tocou na orquestra, quase toda semana a gente tinha ensaio de naipe. Sempre colocava a gente fazer para quartetos, duos. Sempre tinha esse trabalho já pedagógico desde o começo. Ah, demorou, Tayane, mas demorou tanto você tocar uma música? Ah, demorou, mas a partir da minha base toda feita, eu não tive tanto problema. Eu acho que foi esse que foi o meu diferença, acho que a diferença. Pode ser que seja um trabalho chato no começo, pode ser que seja desestimulante para o começo de um aluno, mas isso é tão. Quando a base tá. O alicerce está bem feito, tá bem feito, tá tipo estruturado, aí, meu filho, a gente pode subir o prédio para cima. Ok, o professor Marcelo pediu para falar. Pode abrir o Pode. microfone. Olá, boa tarde a todo mundo. Boa Professor, tarde. tá um pouco baixo. Consegui falar mais perto? Ah, é? Isso, Tudo bem, melhorou. tudo bem. Ei, Tayane. Você tá bem? Tudo bem. Você tá bem, Eu vou professor? passar aqui. Estou bem. Eu acabei de chegar de Los Angeles, estou ainda com o fuso horário maluco aqui na minha cabeça ainda, mas fiz questão de passar aqui para ser um grande orgulho meu, referência até nos Estados Unidos, estou dando aulas. Você, você é um exemplo que eu dou para os alunos americanos, né? Então, Deus te abençoe, querida. Sempre. Lembra, Amém. vocês eram pequenininhos. E o grande objetivo meu sempre de trabalho é mostrar para o aluno que ele não deveria pensar em ser um músico, mas sim sempre pensar grande, alto. E eu falei para elas, para vários alunos, vocês têm que sonhar que amanhã vocês vão estar em Berlim, no meio da favela, gente, sem estrutura nenhuma. Eu tinha 2 bocais, eu tinha 25 alunos com as 2 trompas e 2 bocais, né? E eu era louco, Era falava bem para eles isso. assim, ó, vocês têm que estar amanhã em Berlim, Nova York, está tocando. Quer dizer, olha só, 15 anos que passaram e ela já tocou em Berlim, tocou em tudo quanto é lugar, e outros alunos também. Então, Deus é bom. Quando a gente trabalha Amém. sério, honestamente, ele cumpre o desejo do nosso coração. Então é isso aí. Amém. A Thaís foi muito estudiosa, perseverante, que desmaiava na aula, né, coitadinha. A mãe dela ficou doente, É verdade. desmaiava na aula, eu tinha que sair correndo com ela para o hospital, porque eu desmaiava, né, porque muita pressão, a mãe tinha sido atropelada, então foi uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? Todos os alunos, maravilhoso, cada um tem sua história, né? Mas a Tayane, com certeza, é uma aluna que a gente tem que realmente, pela humildade, o que eu acho mais bonito na Tayane, e essa minha aula, que eu dei essa aula, verdade, é que você nunca é melhor do que ninguém, né? Que a vida é uma roda. Um dia você está aqui em cima, outro dia você está embaixo. Nunca esqueçam disso. A humildade. Eu ainda sou um eterno aluno. E eu mostrava isso para eles. Eu tocava também. As masterclass, fazia eles tocarem, pegava, ia tocar uma nota. Vai lá, vai tocar uma nota. E eu tocava também para os professores. Para mostrar para eles que eu também era um estudante. Eu sou um estudante. Eu tive aula com os maiores professores do mundo. E um professor me deixou marcado, que é o Myron Bloom.
Ele um dia chegou para mim e falou: Marcelo, hoje quem vai dar aula é você para mim. Meu, esse cara, eu nunca, foi uma das coisas mais loucas que aconteceu na minha vida. Esse homem ele era muito bravo, um judeu bravo, bravo, bravo. Mas era um top assim, de sonoridade no mundo, era referência. Então, ele tinha 86 anos e ele falou isso para mim: olha, hoje eu quero aprender com você. Então, eu só chorava na aula, né? Porque uma atitude de um professor dessa. Eu falei: caramba, eu nunca não tava. Porque quando eu fui fazer aula com ele, eu já dava aula para ela. Eu já fazia isso. Quer dizer, então, poxa, então a filosofia que eu usei na minha vida, eu estava certo. Quer dizer, a gente não para, né? Então é isso aí. Já falei demais, já atrapalhei demais. Eu tenho que sair agora, tá bom? Um beijão a todos vocês. Deus abençoe. E acho que eu Amém. vou estar um dia aí também, né? Acho que a Léa vai vir um dia, a gente vai trocar uma ideia também. Tá bom? Amém. Tá bom. Obrigada pelas palavras, professor. Valeu. Obrigada, professor. Valeu, querido. Seguindo com as perguntas, tem uma pergunta do Antônio. Ele quer saber se você frequenta alguma igreja aí, como são as igrejas. Tá. As igrejas, eu frequento, sim. Frequento uma igreja, o nome é Life and Hope Church. É em inglês, mas uma igreja alemã. Porém, vamos dizer que 95%, não, uns 80% são só brasileiros. Então, os cultos são em português e alemão. Então, tem essa tradução simultânea. Então, antes de vir já para a Alemanha, na minha pesquisa mesmo, eu já pesquisei onde me congregar, onde era uma igreja que eu poderia falar, eu entendesse, porque até então não entendia nada de alemão. Até hoje, assim, é um idioma que ainda estou aprendendo. É, ele é um pouco complicado, mas ele é muito, vamos dizer, é muito lógico o idioma. Então, sim, aqui nas igrejas, as igrejas em geral evangélicas, quando fala evangélicas, são as protestantes. Acho que em São Paulo se tem, eu desconheço. Eu sei que no sul tem ainda as protestantes, que é aquelas luteranas, que você pensa que é até uma igreja católica, mas não, são protestantes. Então, quando você fala evangélica aqui, são essas igrejas luteranas. E quando eu vim pra cá, eu tava tentando achar uma Gemeinde, que não sei como é a tradução pra isso, junto, uma associação. Alguém fala alemão que possa traduzir, eu não sei. É, e pra ter ideia, a primeira coisa quando eu falei, eu vou escolher pra ir pra Hannover, eu entrei num grupo de brasileiros em Hannover e fiz pesquisa lá. Igreja evangélica. E vi lá, eu vi lá 2 endereços de 2 igrejas. Falei, tá, então quando chegar lá, a primeira coisa, o primeiro domingo eu vou nessas igrejas. E foi engraçado que, tipo assim, quando eu cheguei aqui, até quando eu tava vindo pra cá, eu não conhecia ninguém. Sinceramente, não conhecia ninguém. E teve um amigo que falou: tem um brasileiro que, que estuda lá na escola. Eu sou a única brasileira agora na escola que estuda. Sou a única. Latina, acho que só tem 5 é o máximo. Tem muito português, espanhóis, mas, tipo, da América Latina é bem poucos. E tinha uma pessoa, tava em Berlim e um baixista falou: o Luiz ele estuda lá, fala com o Luiz. Aí falei com o Luiz: Luiz, você tá aí? O Luiz ele já é formado aqui, toca contrabaixo. Ele falou: Tayane, se quiser, vem pra cá, eu posso te ajudar a pegar suas coisas no trem e levar até onde você mora. E eu, tá bom. Aí ele falou: onde você mora? Eu moro em tal prédio. Ele falou: Tayane, você mora no mesmo prédio? Eu, não, sim.
tá bom. Aí eu falei, ah, Luiz, eu tô chegando. Ele falou, Tayane, eu tô tocando, que ele trabalhava em Kassel, que é uma cidade no outro estado. O país é muito pequeno, então aqui o pessoal consegue trabalhar em outros estados. Meu professor mesmo, ele trabalha e vive na Suécia. Então ele vem para cá, para a Alemanha, é só pegar um voo low cost e já está aqui. Então a Europa tem essa facilidade de você transitar muito fácil entre os países. Aí ele falou, ah, Tayane, não vou estar, eu vou estar inside da orquestra. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei lá e foi a primeira coisa quando eu cheguei no prédio, eu fui lavar roupa. E quem aparece? A esposa dele. E ela fala, agora ela tá falando muito bem português. E ela falou, você é a brasileira que chegou? Aí eu falei, quem é essa pessoa que me conhece já tá falando português comigo? Será que eu tô escutando certo? Ela, eu sou a esposa do Luiz. Ah, você pode. Ele falou de você para mim. Se quiser uma ajuda, eu posso te ajudar. É, ela, ai, muito obrigada. Ela falou, e ela tava grávida e já tinha uma nenenzinha. Aí ela, posso te ajudar? É, se quiseres também, se quiser, a gente pode hoje tomar ir pro estudo bíblico que vai ter. Aí eu falei, não preciso nem procurar, eu já tenho já a igreja. Aí eu falei, não, eu vou só descansar, mas eu vou no próximo domingo. Aí já fui já com domingo para eles. Quando eu cheguei lá, aí o pastor veio falar comigo, ele falou, ela vai estudar na escola na música Hochschule, Moscou Chile, e ele fala, então a gente já tem mais outra pra tocar aqui, pra cantar, no caso. Eu ajudo no louvor lá. E foi assim. Foi uma das prioridades quando cheguei aqui. É, estar congregando. Então, sempre achei muito importante. Tipo, eu tô mudando, mas preciso estar. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar indo na igreja, tenho que estar ouvindo a palavra de Deus, tenho que estar cercados de pessoas que falam dele, não somente quando eu tô lá na escola, o pessoal só fala de música, de trompa, ou fico falando de cerveja, que aqui é normal o pessoal ficar tomando cerveja. E eu falar, não, eu quero ir para um lugar que eu também sinto a presença de Deus, sabe? Que eu vou, que eu busque Ele e eu sinto Ele. E esteja com gente é, que pensa mais ou menos assim. E foi perfeito, que cheguei lá e os cultos eram em português, então eu entendia. Também em alemão, então tenho a aprender, sem querer eu aprendi também alemão. Tô aprendendo, vamos dizer, que é um processo que acho que nunca vai parar. Sempre vai, eu tô buscando, aprendendo mais. É um idioma que precisa de um esforço maior, assim, precisa estudar todos os dias. Mais alguma pergunta ou não? Sim, tem mais uma do Jeremias, que já foi Sim. nosso convidado aqui. Ele pergunta se na época do frio se utiliza bocal com borda de plástico ou bocal de plástico, se você viu algo parecido, e também já manda um abraço para todo mundo. Ah, tá bom. Abraço, Jeremias. Gostei muito da sua live. Só não fiquei até o final que eu falei pro eles que já era muito tarde aqui. Tá. No frio, não se utiliza, porque normalmente a maioria do pessoal aqui, principalmente, não toca muito ao ar livre no frio. E os ambientes todos são aquecidos. Então, normalmente não se usa. Porém, eu acho que eu fui para a Finlândia. Aqui a gente tem a oportunidade, a escola é bem interessante, que a escola tem a oportunidade de todo verão, o verão daqui, que é entre julho, agosto, setembro, você tem aulas. Mesmo você tá de férias, você vai ter aulas. E na verdade,
o professor vai levar toda a turma para fazer um intercâmbio. Então, no ano desse verão agora, a gente foi para Finlândia. Foi fazer intercâmbio junto com os alunos da Sibelius Academy. E a gente tocou. Era verão, era finalzinho de verão, já outono, mas já tava frio, porque, vamos dizer, Finlândia, gente, o verão deles é o inverno do Rio. E é um país gelado. Apesar que Helsinki não é tão lá no norte, é mais lá no sul, encostado já na Rússia, mas mesmo assim é frio. Teve dias que a gente tocou lá na casa de Sibelius e lá ventava muito, mas muito, muito mesmo. A maioria dos finlandeses, a gente que estudava na Alemanha, a gente estava usando nossos bocais. Os finlandeses têm um bocal ou a borda só de polímero que aí eles conseguem tocar sem problema, sem queimar o lábio nem nada. E isso foi bem interessante, assim, era tocar ao ar livre, que eles têm essa tradição também. Meu professor também toca muito onde ele mora, que ele mora numa ilha, toca muito ao ar livre. Então eles têm esses equipamentos, mas não tem esse costume não. Até porque no inverno mesmo, o pessoal, a gente toca sempre dentro do ambiente e sempre tá aquecido. Então é até normal, tipo, se você comprar um bom casaco pro frio, pra andar fora, e não colocar um monte de roupa, porque quando você chegar no lugar, você vai ter que tirar toda aquela roupa. Então, tá com uma roupa bem e colocar um casaco muito muito quente. Aí eu reclamei que os casacos é quase uns 10 quilos que a gente carrega. Mas é isso, não, mas não necessita não. Só tomar muita água e hidratar muito os lábios para porque é normal e uma coisa que eu não tinha tanto costume, mas no inverno aqui a gente quando a gente chega no lugar, a gente toma chá ou alguma coisa quente, porque até para esquentar o corpo. E foi uma das primeiras coisas que quando eu cheguei aqui, eu não. Eu sim, comecei a sentir o lábio estranho, tava algumas coisas. Aí o pessoal falou: toma magnésio. Aí eu falei: nossa, magnésio por quê? Depois fui ver, magnésio é para reestruturar as fibras dos músculos. A gente precisa. Só na minha alimentação aqui não tem, porque aqui a comida é batata, carne de porco. Não, então eles usam muitas vitaminas, esse negócio. Toma magnésio e comecei a tomar muito chá quente, até para eu voltar essa musculatura. Porque às vezes eu chegava no aquecimento todo dia a gente aquece com a sala 8:30 da manhã. Chegava e tava estranho, aí o pessoal foi dando as dicas, ó, tem que tomar isso, vitamina D, porque você vai ficar, você não toma sol. Fui aprendendo mesmo, mas tem essas precauções que para eles já estão acostumados, mas pra gente que vem de outro país, especialmente em outro hemisfério, a gente tá na parte sul e sempre tem muito sol, esses negócios, a gente não tá preparado. Então, tem coisa que eu ainda tô aprendendo ainda. Entendi. Sim, Mais uma pergunta do Ismael. Ele sim. pergunta se há muita diferença entre os estudos da Alemanha com o Brasil. A diferença seria em qual aspecto? Tá, eu posso dar linhas gerais. Uma coisa já diferente daqui, que é tipo muito drasticamente já muita diferença. Aqui um estudante, ele só vai estudar. Ele não vai tocar para poder estudar. Na Alemanha, tipo,
um estudante alemão, que seja alemão, ele nasce e já tem uma quantia do governo, tipo, seria um Bolsa Família, mais ou menos, o Kindergeld. Eles recebem esse dinheiro, é um dinheiro até bem, tipo, acho que é 300 euros por mês, e para eles, para esse alemão. Então tá bom. Aí ele foi. Então a pessoa que vai estudar só vai se preocupar com estudo. Não vai precisar, tipo, eu vou ter que tocar, fazer um cachê, tem que entrar em orquestra jovem. Não, eles tocam em orquestra jovem, eles ficam fazendo esses festivais ou academias de orquestras para eles pegarem essa experiência. Mas aqui a preocupação é só para estudar. Então, tipo, já a diferença de um estudante no Brasil que precisa entrar em orquestra jovens, tem uns que faz trabalhos em outras coisas que não seja relacionada à música para poder ter um suporte para estudar, tipo, para pagar sei lá, o transporte, comprar o instrumento. Aqui para eles tem mais facilidade. Essa em linha geral, todos estudantes, não só de música. Tá. Aspectos que eu trago da escola alemã e a brasileira. Tá. Quando eu cheguei aqui, eu tive que mudar muita coisa. Som, som. A primeira coisa que eu tive que tocar, tipo, mudar logo foi o som. Então tem uma coisa não é diferente, é diferente. Eles tocam com um som mais grande, mais gordo, com muita gordura, no caso. Vocês podem ouvir assim, uma orquestra alemã, a diferença. Aqui, a estrutura, quando a pessoa sai para entrar numa universidade, eles, a maioria dos alunos já tem tudo, já vem estruturado, eles já tem, a maioria já sabe tudo de teoria, já tem o ouvido treinado, todos estão tocando pianos. Então, tipo, a diferença, tipo assim, eles entram na universidade, eles vão ter outras, para um bacharel, um pessoal de bacharel, vai ter essas matérias, mas não, eles não vai ser ensinada, só vai ser treinada. Então já começa essa diferença. E no bacharel eles vão ter matéria tipo a filosofia da música, a fisionomia do corpo. Vão ter essas matérias que vai ser para esses abrir a mente mais do músico, ter mais propriedade para falar dessas coisas. Então, essa já começa essa diferença. O aluno já sai da escola, do ensino fundamental, do ensino médio deles, assim, já com conhecimento, vamos dizer, meio que já treinado. Enquanto na escola eu tiro mesmo para minha graduação, que o pessoal, tipo, na minha graduação tinha gente que não sabia nem ler partitura. E a gente olhava assim, como uma pessoa conseguiu fazer a prova para entrar aqui? Ou a aula de coral, que era a aula de solfejo, o professor tinha que ensinar intervalo, intervalo. Ainda o Brasil, tipo assim, precisa fazer isso sim, mas um trabalho que rouba muito tempo na sala de aula de uma universidade. Então, vamos dizer, tem essas diferenças assim. O aluno aqui só vai estudar. Eles vão se preocupar mesmo a ter ganhar dinheiro, ter emprego lá para os 26 anos, ou alguns já conseguem emprego bem antes. A maioria, na verdade, não pensa tipo de música, tipo assim, eu tô me preparando, tô estudando para ganhar um Probespiel. Para entrar em uma academia de orquestra, eu quero fazer competição. Então tem todo esse encaminhamento. Normalmente os professores, quando a primeira aula, ele senta para o aluno e ele pergunta: o que você quer? O que a gente vai trabalhar? E o professor já traça o plano para aquele quase semestre, ou o plano de todo o curso para o aluno conseguir o objetivo dele.
Então as coisas meio que já chega meio que estruturado e o professor vai entender o seu objetivo. Acho que, em geral, o meu professor é assim. Tem uns que já tem, assim, uma forma e você vai entrar nessa forma. E vai sair com esse formato, essa forma. Tem, isso depende de cada professor, vamos dizer. Acho que eu não sei se respondi a pergunta. Assim, acho que são muitas diferenças, na verdade, Sim. né? Mas a qualidade tem Muitas. qualidades boas também no Brasil, não posso falar. Tem qualidades muito boas, mesmo acho que a gente tem essa saber lidar, sair dessa dificuldade. Tipo assim, um empecilho, a gente consegue sair rápido, resolver as coisas mais rápidas. Aqui eles ficam teorizando, nossa, precisa fazer isso, mas esse a gente acho que faz com mais praticidade, sabe? Tenta fazer as Porque coisas nós somos obrigados a sermos criativos, né? A gente tem que ser criativas, criativo. a Se a todo gente não se momento. virar, é, Sim, tem uma pergunta, né, um comentário e uma pergunta do Fossa. sim. Vou ler, tá? Fiquei muito feliz em saber de toda a sua história, coisa linda de Deus. Gostaria de saber sobre sua classe, questão de nível, se é bastante nivelado, e sobre os aquecimentos com a classe, se você pode passar para o grupo depois. Um grande abraço para você também, Fossa. É, posso mandar sim, posso mandar. Acho que até o professor mandou esses dias um atualizado. Vai estar em alemão, mas dá para saber como é que é. Tá. É, ele queria saber sobre minha classe. Tá. Os níveis, não tem esse nível. Dá para ver muita diferença do pessoal do mestrado pro pessoal do bacharel. Então a gente tem já esse nível. O pessoal que começou começo do bacharel são pessoas, tipo assim, dá pra ver, tem muito talento, mas ainda tá começando. Hanover não tipo assim, teve uma leva muito grande de que muitos músicos saíram com muito emprego, assim, já tem orquestra até grande, ou muitos até trabalham não especificamente só na Alemanha. Tem os que vão para fora da Alemanha. Tipo, a maioria estão ganhando mais empregos nos países nórdicos. Não porque o nível lá artístico é melhor. Porque lá, na verdade, paga melhor. São países extremamente ricos. Na verdade, tem muita gente que tá indo para lá por conta disso e trabalha menos. É, foi a questão do meu professor mesmo. Ele saiu de Berlim, que ele trabalhava em Berlim, porque lá que ele também é finlandês, paga melhor. E foi isso. Os níveis dá para ver isso. Normalmente, ai, deixa eu ver. Não tem muito nivelado. O professor, ele tem uma metodologia, tipo, da gente que é mais experientes e os alunos que entraram sempre tá tocando muito com a gente, porque ele acha que eles vão aprender mais com a gente do que só com o meu professor. Então, tipo, os grupos de trompas sempre é muito mesclado, tocar ópera. Ópera em geral, não. Eu toquei uma ópera aqui na orquestra e era difícil. Aí o professor só colocou um pessoal mais. Porque ele sabe, tipo assim, cada um tem um estágio até onde pode ir. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi direito, Fossa. Oi, querida, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. Fiquei muito feliz em saber toda a sua história. É um prazer estar aqui ouvindo você, né? Eu Amém. tive o prazer de tocar com você algumas vezes, né? E sempre vi Uhum. o seu esforço e é Deus e o seu esforço, né? O que você plantou, você está colhendo também, né? Amém, é E verdade. a minha pergunta foi no intuito de para esclarecer para nós brasileiros, né?
que muitos não teve a experiência de ir para fora, que a gente também tem um pouco dessa mentalidade que lá fora só tem alienígena tocando trompa de ponta cabeça. Então, é isso que eu quis, para você que está aí, é para você dar um testemunho e falar assim, gente, ser humano em todo lugar, trompa é difícil em todo lugar. Então, todo mundo pode conseguir, através do seu esforço e vencer nos seus limites a cada dia. É nesse ponto que eu quis. Não, eu entendo. E eu tenho uma teoria também. Alienígena é só o Baboraque. Eu penso que é só ele. Mas aqui, gente, tem níveis de tudo quanto é jeito. Tem gente. Já vi, tem umas Horn Week aqui que eu já participei da minha classe que encontra com as outras classes daqui da Alemanha, ou quando eu fui fazer lá, que era um pessoal tipo, eu falei, meu gente, tá fazendo aqui, tá tocando desse jeito? Não, mas a pessoa tá aprendendo. Então, tem gente, a maioria quando você vem fazer a prova aqui na Alemanha, vem gente de todo mundo, vem muito asiático, a maioria é asiático, e tudo de níveis diferentes. Então, tem oportunidade para todo mundo. Não quer dizer, tipo assim, aqui só tem gente tocando bem. Tem muita gente tocando bem? Tem. Tem gente tocando, tá ainda no nível que você pensa que é a Alemanha, esses negócios? Tem. Mas todos estão aqui para aprender. Senão, uma outra não vinha aqui. Sim, pode falar. Uma outra pergunta, só para aproveitar o gancho, né, dessa diferença, dessa questão do estudante latino ter essa necessidade de ter que praticamente já exercer um certo nível de trabalho para que possa pagar seus estudos aqui. Diferente do pessoal daí que já tem toda uma estrutura para que ele só pense no estudo. Você teve essa experiência como uma latina, né, aqui no Brasil, de ter que estar trabalhando para você se manter nos seus estudos. Isso também, por um certo modo, não te dá um certo nível de experiência a mais do que essas pessoas que chegam apenas para estudar? O que eu digo assim, não é o ideal, mas você hoje aí, você acha que isso não agregou a você em algum certo ponto? Acho que sim. Sim, até eu posso até falar muito bem disso, porque a maioria dos estudantes, principalmente do pessoal novinho, do bacharel, quando chega, alguns nunca tocaram, a maioria tocaram em bandas, que são essas bandas meio fanfarras que tem aqui, que é tradicional alemã. E tem uns que chegam nos projetos que tem de orquestra da faculdade e eles não têm noção. Eles, tipo, não sabem tocar, tipo, o mais que tá falando tem que ficar em silêncio. E não tem noção e fica rindo. Se um errou uma nota ou errou o solo, começa a rir. E eu falei, gente, eu tô numa orquestra de jovenzinho que, tipo, quando eu dava monitoria no Bacarelli, o pessoal não fazia isso. Entendeu? Tipo assim, ficava meio assim. Aí eu tinha que ensinar eles, ó. Quando o maestro para, a gente tem que, a gente tem que encerrar e ouvir o que ele tá falando. Então teve muitas coisas disso que tem que ficar ensinando, ó, aqui você é acompanhamento, porque você tá tocando forte. Tá, você tem que ter um pouco, tem esses negócios assim, mas eles aprendem também rápido. E tipo, como eles só estudar, então às vezes dá uma dor de cabeça que ficar ensinando, mas tudo bem. A gente faz a função também de professor também. Tranquilo. Muito obrigado, querida. Sucesso De aí, tá? nada. Tô torcendo por você, tá bom? Um abraço. Amém.
Tayane, a gente passou já do horário que a gente tinha previsto e Sim, ficou sim, faltando um tema. Você quer falar do sim. tema ou você quer deixar para uma próxima ou de repente fazer um resumo, mandar no grupo? Agora é com Ah, eu, você. eu posso dar mandar um resumo, até porque aqui já é 11 da noite, já é um pouquinho tarde Certo. para estar falando. Mas o tema, mais ou menos, eu vou falar só um pouquinho, é sobre o meu TCC. Eu fiz o meu TCC quando eu fiz minha licenciatura. O tema era a influência da igreja o impacto que tu quer, que a igreja possa fazer para a profissionalização de, de educadores, músicos no Brasil. Qual é a influência, se a igreja tem esse impacto ou não. Então, não vou falar em geral sobre o meu tema, mas tem muitas coisas que a gente. é, na minha pesquisa eu vi que a gente tem muita influência, não somente a igreja influenciar mesmo, mas a gente, através do louvor, possa impactar ah, os congregados em gerais. Então, gente, quando a gente vai tocar na igreja, não é pensar que vocês estão adorando a Deus. Então, tipo assim, é coisa séria, não é coisa, eu tô aqui tocando, eu sou o melhor. Não, é diminuir você mesmo para engrandecer o nome dele. Então, é, e, e o louvor também tem, através do louvor, vocês também estão ensinando indiretamente. Vocês, como nós aqui, quando a gente toca, a gente está ensinando indiretamente música para os congregados. Então, tipo assim, é toda uma psicologia da educação que acontece, a gente não tem consciência. Mas é só trazer uma consciência para o pessoal, assim. é, Quando você tocar, pensa que você tá adorando a Deus primeiramente, você tá fazendo a sua arte e que essa arte possa ser é, ouvidas uma escuta boa também para os congregados que estão lá. Então, sempre buscar essa melhor qualidade de louvor, melhor som. Então, para isso a gente também tem que estudar. Não dá para deixar o instrumento pegar só no domingo. É uma prática que pensa que não é para você tocar melhor. Claro que é para você, coloca como secundário, mas o melhor louvor para Deus. É mais ou menos isso. Depois eu posso escrever mais ou menos no grupo que sobre o que eu queria falar nesse tópico. Tudo bem. Bom, o Fumê também mandou um abraço. Ele não pôde assistir hoje, mas mandou um abraço para você, para todos do grupo, tá? E, assim, em nome dos meninos, o Zé, eu tô vendo que tá dirigindo, o Anderson teve que ir trabalhar. Então, em nome do grupo, do Holy Horns, eu agradeço muito a sua participação, a sua disposição em falar com a gente, em preparar toda essa pauta e se disponibilizar inteiramente para a gente nesse horário. Tá? Que Deus abençoe muito mesmo os seus estudos, que você possa crescer cada vez mais e onde estiver, possa continuar colaborando com a gente dessa forma e que Deus esteja com você em todo esse tempo. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Sim, sim. Aí, o Oséias quer dar uma palavrinha lá, encostou. Fala, Oséias. Boa noite, Tânia, tudo bem? Gostaria de agradecer gostaria que você tenha aceitado o convite. E gostaria de pedir perdão para a Leia e para o Anderson, que eu não consegui estar na resenha, porque eu tive uma reunião aqui de serviço e o chefe começou a falar de arrebatamento, começou a pregar sobre o Apocalipse. E aí desandou Olha todo só. o negócio aqui. Mas muito obrigado aí por você ter aceitado o convite. E a sua live foi maravilhosa. Perseverança, né? Resume a sua trajetória até aqui, né? Obrigado. Deus te Sim. abençoe, Tayane. Desculpa aí, viu? Amém.
A Não, eu que gente, agradeço pelo convite. a gente entende, Oséias, esses compromissos de trabalho, às vezes dão uma atravessada, mas é compreensível, fique em paz. Então, vamos orar para encerrar. Tayane, você ora para a gente encerrar também? Ah, pode ser você, Léa? Pode sim. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta tarde de aprendizado, de experiências, de tomarmos conhecimento do teu cuidado com a sua filha. Te agradecemos por estar conosco, por nos proporcionar tudo isso em meio a essa crise. Tu estás cuidando de cada um de nós em todos esses momentos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Sábado estamos aí, firmes e fortes. Sábado, professor Sérgio, certo? Então, isso mesmo. Sábado, professor Sérgio Gomes conosco para mais uma live. Se preparem, porque vem coisas boas por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até sábado.